Oi, Duda. Bem-vindo. Vai dar o pessoal chegar. Vanessa, bem-vinda. Vamos pegando seu chazinho aí. O meu já tá aqui bem geladinho. Hoje eu fiz um chá gelado. Vamos aguardar o pessoal chegar. Daqui a pouco a gente começa. Esperando também a Daiane. Ah, hoje chegou na hora certa, verdade. Fer, querida, obrigada mais uma vez por estar aqui na live. Daisy, bem-vinda, Daisy. Saudade de ti. Vamos aguardar. Tu que é linda, Fê, tu que é linda. Ó, vamos pegar o chazinho. Depois eu conto o que é esse chazinho aqui. E por que eu tô tomando de canudo. Kátia, querida, bem-vinda. A nossa convidada já chegou. Vamos aguardar ela solicitar aqui a entrada. Aham. Aham. Muito bem, muito bem. Oi, tudo Oi! bem? Olá, boa Boa tarde. tarde. E aí, pronta para o nosso bate-papo de hoje? Óbvio, com Ó, eu já certeza. fiz, o pessoal tá dizendo que chá lindo. Hoje eu fiz um chazinho gelado, ó. Pra quem Ah, não tá. sabe o que que é, eu acabei de colocar no Eu meu tô com o meu store. aqui. Eu fiz um Já tô com o chá meu aqui, eu tô com o de meu quente. maravilha. Importante é que esteja com chá pra gente tomar o chá da tarde. A proposta da Isso Live de aí. Paiva é essa, né? O meu É chá isso. é um chá mate com anis, canela, e aí eu dei uma espremidinha de limão e sobrou limãozinho, eu botei aqui pra ficar bonito, né? Tem que Ah, ficar muito bem. estiloso A também, Kátia, né? a Kátia tá dizendo aqui, ó, que ela tá no suco verde dela. Ah, viu? Maravilha. Hoje eu passei Isso. uma receita. Obrigada, Kátia. Obrigada. Eu passei uma receita hoje para minha lista VIP de suco verde. Acredito que ela tenha feito um parecido, né? Muito Então vamos lá, bem. vamos começar esse nosso bate-papo. Dai, muito obrigada por estar aqui hoje e especialmente hoje, que é o teu dia, dia do psicólogo. Aham, Parabéns por obrigada, essa obrigada profissão pelo tão linda. convite. E não Ah, foi eu por sou suspeita, acaso. né? Não foi por acaso, a gente fez de propósito mesmo. Eu já tinha convidado a Daiane já faz bastante tempo Isso, para que a gente pudesse se encontrar nesse dia, né, e fazer uma homenagem para os profissionais da psicologia. Tem exato. psicólogo aí nos assistindo, tá? Já vi que tem psicólogo aqui na live. E a ideia é a gente fazer um Obrigada, bate-papo bem querida. bacana, falando desse assunto que tem tudo a ver com a minha área, mas que também tem a ver com a tua, e tu vai explicar por quê, né? Ó, a Cátia já Uhum, fiz esse mesmo, nem exato. sabia que agrião era bom. Aham. Gente, É. para início de conversa, vocês, quanto mais coraçõezinhos vocês colocarem ali, para mais pessoas, né, essa live chega para o pessoal poder assistir também ter, absorver todo esse conhecimento que a Daiane vai passar hoje, certo? Então, vou Exato. apresentar para quem não conhece a Daiane, né? A Daiane, então, ela é né, psicóloga, coach infantil e de adolescentes, e a Dai, ela tem formação em transtorno de ansiedade e compulsão alimentar. Não é à toa que ela está Isso, aqui hoje, não só para isso. comemorar o dia dela com a gente, né, o dia do psicólogo, mas também, né, para dividir esse conhecimento aí com o meu público, que é o público que está sempre na busca, né, infinita aí, né, do emagrecimento. Então, vamos trazer novidades aí, vamos trazer esse assunto que é bem importante, né, Dai? Isso. É, exatamente, né, Sheila? Eu acho que. E até te agradeço pela apresentação, porque muitas vezes as pessoas me conhecem muito mais pelo É verdade. atendimento com crianças, né, e com É, adolescentes, mas não sabe que essa é a minha primeira formação, né? E sim. que um dos meus trabalhos dentro até mesmo da faculdade foi desenvolvido referente à questão de transtornos de ansiedade, mais em específico sobre os transtornos alimentares,
né? Uhum. Então, assim, isso eu tenho, como é que eu posso dizer assim, uma experiência, né, desde lá da graduação, né? Então, enfim, Sim. quem me conhece na época de graduação sabe do que eu estou falando, enfim. Mas então vamos lá, né? E Vamos para quem falando não já sabe sobre também, a Daiane é minha colega lá na Mensana, né? Atende na isso, Mensana também desde que a exato, Mensana exato. iniciou, né? Então, na verdade, a gente idealizou juntas a Mensana, para quem não sabe, né? Num bate-papo, num cafezinho assim, Exato. né? Vamos fazer uma coisa Exato, diferente, né? Vamos aham, bater um papo, exato, vamos fazer, vamos dar exato. uma louca aí, vamos criar uma clínica. Estamos aí agora, já com 2 anos de Mensana, né, Dai? Verdade, Colhendo muitos verdade. frutos, né? E É, sabendo ainda que é o nós nosso, estamos engatinhando, somos um bebê, mas que verdade, certamente a verdade. gente faz um Mas trabalho bem bacana lá dentro. é, e a nossa segunda casa, né? Com certeza, né? Nosso segundo É. lar. Então tá, Dai, vamos falar um pouquinho para esse povo, então. O assunto de hoje, o que é compulsão alimentar? Uhum, tá. Bom, primeiro, antes da gente falar sobre a compulsão alimentar, é importante que a gente fale um pouco sobre transtornos alimentares, que muitas vezes a pessoa acha que só a compulsão ela entra num aspecto de transtornos alimentares. Sim. A compulsão alimentar, ela é um transtorno, ou melhor, um distúrbio alimentar. Existe Uhum. diferença entre transtornos e distúrbios. Isso, de repente, a gente até pode fazer uma outra live só a Só respeito disso, disso. tá? Aham. Só disso. Mas existe diferença entre distúrbios e transtornos, tá? O transtorno alimentar, ele pode ser classificado em bulimia, anorexia, vigorexia, tá? E Uhum. expurgações, tá? Quando a gente fala em expurgação, a gente acha que é somente só a anorexia, tá? Ou a Uhum. bulimia em específico. Mas não. A expurgação é quando eu expurgo esporadicamente, mas Uhum. isso não me traz um desconforto, um distúrbio. Isso depois também a gente pode Uhum. fazer uma outra live a Uhum. Tem respeito muito disso, tá? assunto. Tem bastante assunto, mas é importante que eu fale a respeito do distúrbio, tá? O que é o distúrbio? É só uma perturbação. É algo que me incomoda, é algo que me perturba, e Uhum. com isso eu tenho algumas modificações a alguns aspectos psicológicos, sociais e até mesmo os físicos, tá? Uhum. Então, o distúrbio ele é classificado dessa forma, tá? A compulsão alimentar em específico, o que é? É quando eu como em excesso, né? Uhum. Ou seja, eu como como se não houvesse amanhã, né? Sim. Eu tenho O reboco das paredes. Exato, eu tenho essa necessidade, mas a necessidade da comida, ela não é uma necessidade fisiológica, tá? Ela é Uhum. mais uma necessidade psicológica. Ou seja, por exemplo, tá? Eu tomo meu café da manhã, sei lá, vamos supor às 8 horas da manhã. Tomei ali meu café, me satisfiz, e lá por volta das 11h30, meio-dia e pouquinho, já estou com fome de novo, né? Porque eu Uhum. queimei as calorias, trabalhei Sim. a minha manhã toda, e o meu corpo ele necessita então que eu recarregue as minhas energias. E isso é uma fome necessária, é É a uma ingestão fisiológica, de né? alimento necessário. Isso, exato. Agora, por exemplo, eu tomei meu café às 8 da manhã. Às 8h10 eu vou comer de novo. Às 8h20 eu vou comer de novo. Uhum. Às 8h30 eu vou comer de novo. Mas assim, às vezes é só a necessidade de mastigar. A gente está mastigando, Uhum. entende? Então, assim, o fato é eu comer exageradamente, né? Uhum. Em pequenos volumes de comida, mas em tempos muito curtos, tá? Eu tomei meu café da manhã e aí daqui a pouco, a 10 minutos, eu vou comer uma banana. Daqui a Sim. 15 minutos eu vou comer, sei lá, um outro pedaço de pão, eu vou tomar um copo de leite. Então, assim, é eu ter em curtos espaços de tempo, né, a injeção de caloria. E geralmente essa injeção de caloria, ela não é água, por exemplo, né, que não tem Sim. nenhuma caloria, né? O meu corpo ele necessita de algo calórico, né? E geralmente é um café com bastante açúcar, né? Carboidrato, né? Não é O açúcar, carboidrato, o exato. pão, a massa, o doce, né? Exato, exatamente. A compulsão alimentar é isso, quando existe um exagero, né? A compulsão em geral, tá? Claro, a gente está trazendo aqui a compulsão alimentar porque esse é o nosso tema, tá? Mas a Sim. compulsão é tudo que é em excesso, tudo que é em exagero. Ok, ok. E a compulsão ela é genética?
Bom, essa é uma pergunta, né, muito controversa, não é controvérsia, polêmica, tá? Porque existem estudos que trazem como a compulsão sendo genética, e Uhum, existem também estudos que falam sobre a compulsão ela ser muito mais um distúrbio psicológico, tá? Eu uhum. acredito nas duas vertentes, tá? Antes de mais nada, Sheila, deixa eu só mandar um beijo para essa pessoa linda que está nos assistindo, que é o meu marido Yuri. Um Ah, eu beijo, meu acabei de ver, amor, eu ia te te falar amo. isso. Ah, tem marido na área. Tem. Então, assim, me perdi aqui. Agora ele mandou até um Já joinha aconteceu, meu aqui, marido também já né? quis assistir uma live minha, já me perdi também. Disse, tu não faz mais isso. É verdade, verdade. Mas assim, essa questão de ser genética ou de ser, né, um distúrbio psicológico, tá? Existe essas duas vertentes, eu acredito nas duas vertentes, tá? Eu acho Eu acredito, assim, pode falar. Dai, quando a gente fala de genética, né, é importante frisar o seguinte, que eu costumo dizer para as pessoas, elas têm o erro, ou não, o erro não é a palavra, ou o comodismo de dizer que a obesidade está associada à genética, né? E a gente sabe que tá, tem uma associação. Uhum, Mas aí, enquanto sim. profissionais trabalhando nessa área, a gente começa a se repensar essa questão, porque assim, ó, eu sigo, né, eu tenho os mesmos genes dos meus pais, mas foram os meus pais que me ensinaram a comer. Então, às vezes, não é o gene, mas os hábitos que eu adquiri com eles. E aí eu Exato, uso a genética exatamente. como, né? E talvez a compulsão também seja isso. Eu estou visualizando, Sim, né? Os meus pais também exato, são compulsivos, eu aprendi daquele jeito, né? E vem como exato, um hábito, uma exato. prática, né? É, exatamente. A compulsão, ela tá ligada, assim, a fatores genéticos, tá? Uhum, Mas ela também tá muito ligada ao processo de educação, né? Da minha educação alimentar enquanto criança, exatamente. né? Então, assim, é uma questão óbvia de que se eu tenho pais obesos, necessariamente, claro, não, a gente não pode traçar isso como algo fixo, algo, né, Sim, rígido, mas engessado, né? exato, engessado. Mas a probabilidade dessa criança também ser obesa, ela existe, né? Existe muito Uhum, mais, né? uhum. Porque a educação dessa criança, ela foi feita de uma forma errada, Errado, né? exatamente. Exato, exato, né? E a compulsão é assim, tá? E Uhum, isso não é só na compulsão alimentar, tá? Em todas as compulsões, seja ela no toque, na compulsão por jogos, na uhum, compulsão de adição a álcool, enfim, quando existe esse exagero, né? Se a gente for pegar lá o histórico desse paciente, já vamos supor um paciente adulto, né? uhum. Ele teve um histórico de aprendizado de compulsão, Ah, olha que né? importante isso, né? Exato, exato. Aí se a Uhum, gente for pensar, eu tive o meu pai ou a minha mãe ou um tio muito próximo, um familiar muito próximo uhum, que tinha uma compulsão também. E outra coisa, tá, Sheila? Vamos supor o seguinte, eu tenho a minha mãe que tem uma compulsão, vamos supor, por álcool, tá? uhum. Não necessariamente eu vou ter uma compulsão por álcool, tá? Mas eu posso ter uma compulsão por uma outra coisa. Outro tipo de Tá? compulsão. Exato, um Uhum, outro tipo de compulsão, tá? A minha compulsão, ela pode ser aprendida, mas não necessariamente da mesma forma, tá? uhum, Eu posso muito ter bem. uma compulsão por compras, eu posso ter uma compulsão alimentar, eu posso ter um Uhum. outro tipo de compulsão. Porque, na verdade, se a gente for entender a compulsão, o que que ela é? Ela é uma compensação. E o que que é uma compensação? É uma falta de alguma coisa. Sim. Uhum, E aí, se a gente for pensar no histórico, pode ser uma relação de abandono, pode ser um uhum. desamor, pode ser várias coisas, Vários fatores, né, Dai? Ô, vários Dai, por que os fatores. seres humanos são mais propensos à compulsão alimentar? Legal essa. Eu adoro contar essa história, porque Me conte, vem muito conte. baseado, né, na neurociência, e é uma área que eu amo de paixão. Uhum, Bom, se a gente for pegar a linha, né, histórica, assim, a evolução do ser humano, o ser humano, ele foi compulsivo por natureza, tá? Então, assim, na época lá dos homens das cavernas, a gente precisava ser compulsivo, né? Porque sim. não existia a fartura de alimento como existe hoje, né? Uhum. Precisava Hoje, o que catar, que eu posso né? fazer?
Exato, né? E hoje, assim, é muito simples. Eu tô com fome, pego meu telefone e peço alguma coisa para comer, que em meia hora chega, em 15 minutos chega. Ou então eu Uhum. vou ali na esquina, em 10 minutos eu já tenho meu alimento, né? Naquela época, não. Naquela época eu comia hoje e não sabia quando eu iria comer, né? Então, assim, eu precisava ingerir alimento para que eu pudesse ter uma energia e essa energia, ela poderia ser compensada só daqui a uma semana ou só daqui a mês, Uhum. né? Então, e isso o nosso cérebro ele foi aprendendo a ser compulsivo, né? Uhum. E no nosso processo de evolução, a compulsão ela não se desenvolveu, digamos assim, né? O Uhum. ser humano, ele não aprendeu a comer para satisfazer. Ele aprendeu a comer por prazer e por necessidade, Uhum. entende? Tanto é Sim. que nós temos até hoje, né, pessoas obesas, pessoas com problemas de obesidade, né? Por quê? Devido a esse aprendizado, né, do comer sem como se não houvesse amanhã. É Uhum. basicamente isso. Porque se a gente for parar para pensar, e se a gente for fazer pesquisas, né, e existem pesquisas baseadas nisso, o único animal que come compulsivamente somos nós, somos os seres humanos, os outros não. Olha. Eles comem por satisfação, deu, tá satisfeito, amanhã tem de novo, amanhã eu vou à caça de novo, Uhum. e Tá eles tudo certo. é nessa forma, tá tudo certo. Já a gente não. A gente come, vou comer hoje porque eu não sei se eu vou ter amanhã. É Sim. basicamente assim. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, tá? Mas eu vou te perguntar igual. Comer gera prazer? Óbvio, óbvio, e é Que dúvida, muito né? prazeroso, né? É um prazer físico, é um prazer psicológico, é um Com prazer certeza. social, né? Comer é muito prazeroso, Cultural né? também, né? A gente gosta disso. Exato, exato. É porque o comer, ele está associado basicamente a quatro hormônios, né? Que são os hormônios que são do prazer, que é a endorfina, a ocitocina, a serotonina e a dopamina, né? Que Uhum. são hormônios que nos trazem a felicidade, né? Sim. Então, por isso, e principalmente comida que tem uma ingestão enorme de caloria. Eu Uhum. sempre brinco o seguinte, né? Os meus pacientes que me conhecem sabem. Eu disse assim, tu não fica feliz comendo um pé de alface, Nem tem né? Não te compulsão por traz alface, né? Ninguém é compulsivo. Um por episódio compulsivo, alface. vou comer 8 pés de alface. Não existe isso, né? Exato, né? Tu não vai, né? Mas em compensação, tu vai ficar extremamente feliz, por exemplo, de comer um hambúrguer, uma batata Sim. frita, né? Uma barra inteira de chocolate, uma caixa inteira de bombons, né? Uhum. Então é óbvio que isso vai te trazer um prazer. Por quê? Porque devido a esse alimento ter uma grande injeção de gorduras, de açúcares, então sim, comer Sacia, dá né? Mais prazer. rápido também. Exato, Cumpre o exato. papel daquilo que tu disse, que é camuflar aquele buraco emocional, né? Aquela falta, aquele espaço ali na vida da gente que tá precisando de conforto, né? Exato, exatamente, né? Uhum. Então, assim, óbvio, é ótimo comer, não é? Não, as pessoas não devem entender que a gente está dizendo que não é para comer, tá? Não, não Exatamente. é Ou que só isso. pode comer Mas, por quando tiver com fome, não usar o exato, prazer da exato, comida, né? Não é isso. Muito pelo exato. contrário. A gente pode associar, óbvio, né? E realmente, assim, como eu falei, o comer, ele tem vários prazeres associados. Não é só o fato de ingerir o alimento e de saciar, né, o meu Uhum. organismo, mas está associado por questões psicológicas, sociais, físicas, né? Então, sim, gente, é para comer, né? Sim. Mas comer certinho, comer de uma Uhum. forma correta, não Com certeza. compulsiva. Bom, e quais os principais sintomas da compulsão alimentar? Hum. É importante, Sheila, a gente ficar atento a isso, tá? Porque eu recebo muitas pessoas no consultório que estão, como posso te dizer assim, achando que não tem uma compulsão, que tem Uhum. um outro tipo de sintomas, um outro tipo de doenças específicas, mas aí quando a gente vai fazer uma lista ali dos sintomas, tá? Essa Uhum. pessoa, ela é compulsiva, tá? E as pessoas, às vezes, elas associam a compulsão a, de repente, até mesmo a depressão, tá? Uhum. Porque não é porque a pessoa está deprimida que ela come pouco, tá? O deprimido também pode comer muito, Sim. né? Uhum. Então tem essa questão. Mas os sintomas mais que, assim, que a gente precisa estar mais em alerta, os mais
característicos é, primeiro, comer rápido demais, comer muito, em intervalos de tempos curtos, tá? Ok. O comer, a pessoa come, mas ela não está saciada, ou seja, vamos supor que eu esteja em uma festa de aniversário, tá? Eu comi tudo que tinha direito, tá? Comi docinhos, salgadinhos, bolo, refri, enfim, comi tudo. E passa, vamos supor, lá, né? O garçom passa com mais uma bandeja de alguma outra coisa que eu não experimentei ainda, tá? Mas eu tô explodindo, né? Mas mesmo assim eu vou lá e como, né? E isso não é só único, exclusivo numa festinha de aniversário ou em uma data comemorativa, por exemplo, Natal, né? No Natal a gente come mesmo, Exagera, né? Exagera, exato. Mas esse ato, ele é recorrente. É numa festinha de aniversário, é em casa, é no Natal, é no meu trabalho, é em todo local. Quando eu como em exagero. Então, essa é a principal característica, assim, né? É o comer rápido, é um fator. Comer quando não está com fome. Comer não estando saciado, ou melhor, estando saciado, mas mesmo assim eu como. E uma das principais coisas também, depois de comer, eu sinto culpa. Ah, com certeza. Eu sinto culpa pelo fato de ter comido algo que eu não deveria ter comido. Porque é aquele É ato basicamente impensado, isso. né, Dai? Tu faz aquilo meio Exato, que como se fosse algo já automatizado no teu organismo, né? Por ser já exato. um distúrbio, como tu colocaste aí, tu já faz aquilo, não, tu nem pensa no que tu tá fazendo. Por isso que quando eu falo aqui dessa coisa de trabalhar nossa mente, nosso emocional, o quanto é importante, porque a gente precisa entender, isso aqui vai me saciar, isso aqui vai me trazer o conforto que eu tô buscando, ou eu só vou arrumar outro problema? Que depois que eu comi, eu vou ter Exato, culpa e ainda vou engordar, né? Então, exato, positivo exato. não vai me trazer nada. Ô, Dai, só É. complementando aqui o que tu disse, né? Existem episódios de compulsão alimentar, né? Já existem descrições na literatura que registram numa única refeição o consumo de calorias de até 5.000 calorias. Sim, sim. E aí, isso tá mais característico na bulimia, Sim. tá? Isso é muito característico no paciente bulímico, né? Isso não quer dizer porque, assim, o paciente com distúrbio alimentar compulsivo, tá? É diferente do bulímico. O Sim. compulsivo é eu como, numa uma quantidade relativamente satisfatória em ingestão de calorias, tá? Vamos supor, eu como de manhã, sei lá, 800 calorias, 500 calorias, né, no meu café da manhã, ou sei lá, 300 calorias no meu café da manhã, mas durante o dia eu vou comendo 100 calorias, 200 calorias, 50 calorias, 300 calorias. Aí no almoço eu como, sei lá, 800 calorias. E aí depois, antes do café da tarde, eu como 50 calorias numa barrinha de cereal. Mais, sei lá, 100 calorias em umas bolachinhas, né? Na Mais, sei compulsão lá, isso é mais 50 calorias fracionado, no né? chocolate. Fracionado, exato. Na compulsão ela é fracionada. Diferente, por exemplo, da bulimia, tá? Que a bulimia, o que que é? Eu ingiro uma grande quantidade absurda de alimento em uma única refeição e fico um período grande, né, sem ter esse alimento, né? E aí Sim. quando eu como demais. E depois, quando eu como demais, aí vem a culpa também, tá? Mas não necessariamente geralmente sim, tá, Sheila? O bulímico, ele também está associado a compulsivo, tá? Sim. Não quer dizer que o compulsivo seja bulímico, mas a maioria dos bulímicos Dos são compulsivos. bulímicos são compulsivos, ok. Bom, e como é que a gente trata essa compulsão alimentar? Bom, isso é bem importante, porque a gente sabe, né, que é necessário comer bem, que é necessário a gente observar o que a gente está comendo. Mas o importante é o seguinte: se isso está me incomodando, buscar ajuda profissional. Fato, tá? E essa ajuda profissional, geralmente, ela é associada com uma equipe multidisciplinar, tá? O que é essa equipe multidisciplinar? O psicólogo, o nutricionista, um psiquiatra, um educador físico, né? Para que a gente possa trabalhar esses 4 pilares desse paciente, né?
o psicólogo para poder tratar as questões psicológicas, o porquê dessa compulsão, Uhum. o nutricionista para poder, então, balancear essas refeições, fazer uma reeducação alimentar, o psiquiatra, muitas das vezes, para poder entrar com a medicação, para que essa compulsão ela seja cortada, porque muitas Uhum. das vezes a compulsão ela entra numa questão de satisfação, isso vai mexer também com os meus prazeres, né, como eu estava comentando Sim. ali, e aí a medicação ela vai barrar isso, né, e claro, associado também com o educador físico, justamente para poder fazer uma atividade física, né, para poder orientar esse paciente que geralmente é obeso, né, Uhum. a poder fazer então uma atividade física para poder baixar peso, né, que a gente Uhum. sabe que a obesidade ela também tem riscos associados. Não é só o fato de ser gordo, né, mas Sim. tem todos um riscos de saúde que estão associados também. Sim, com certeza, né? Bom, e falando em riscos, que riscos são esses, né? Associados à compulsão? Uhum. Bom, tem vários, né? Eu trouxe aqui um resuminho de alguns que é importante a gente observar. Obesidade, tá? Uhum. Enfim, a gente já sabe de todos os riscos da obesidade, mas é Uhum. importante a gente apontar a obesidade, tá? Cálculos renais, né? Muitas Uhum. vezes a gente não pensa nisso, mas a obesidade também pode trazer um mau funcionamento do meu rim, isso pode me trazer cálculos. Diminuição de capacidade respiratória, né? Porque Uhum. o obeso também tem essa dificuldade, tá? Então, Uhum. e geralmente, a grande maioria, 75%, tá, Sheila, dos compulsivos são obesos, Sim. tá? E 40% desses obesos têm esses problemas que eu tô te falando, né? A questão de cálculo renal, diminuição Uhum. respiratória, doenças relacionadas à diabetes do tipo 2, né, que é a diabetes adquirida, colesterol alto, hipertensão, gastrite, infertilidade, Uhum. problemas cardíacos e transtornos psicológicos. Esses são os básicos, assim, em relação aos riscos mais associados à Os compulsão básicos, mas alimentar. são muito fortes também, se a gente for considerar, né? Exato, Eu acho que exato, assim, ó, às vezes, exatamente. o que que acontece, né, Dai? Na nossa prática, eu acho que tu tem essa experiência, e eu ainda posso falar mais de obesidade ainda, né? Que a gente vê que as pessoas ainda têm uma certa resistência de buscar ajuda, né? As pessoas ainda sonham com aquele milagre que vai surgir lá do céu, né? Para resolver Uhum, os seus problemas. A obesidade, ela não é uma. O tratamento da obesidade, ele nunca foi fácil. E tá para surgir ainda essa facilidade. Ele precisa, como tu disse, de N áreas para trazer, né, o resultado que a pessoa espera. Mas eu acho que o primeiro uhum, ponto tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho, né? Na exato, vida, não só nas exato. áreas da saúde, mas tem É, coisas que a gente não consegue resolver sozinho. A gente precisa de um exato. profissional habilitado para aquilo. Então, eu acho que um primeiro É, ponto é a gente se desfazer dessas crenças, né? Desses limites que a gente tem aí na vida de acreditar, ah, não vou procurar um profissional psicólogo, porque não, capaz, que elas estão falando aí, eu não sou compulsiva nada, é que eu como de 3 em 3 horas. Mas as 3 em 3 horas é absurdamente, né, desnecessário o que tu come. Se uhum, fosse comer de 3 em 3 horas saudável, era uma coisa, né? Então a pessoa ainda tem aquele bloqueio de não aceitar que tem algo, porque às vezes o distúrbio alimentar, o transtorno alimentar ainda é visto com muito preconceito, né, com medo. Então a pessoa às vezes barra, né, a busca de ajuda e acaba se prejudicando, porque só vai, é uma bola de neve, né, Dai? Só vai aumentando e piorando. E aí para tratar fica cada exato. vez mais difícil, né? Fica cada vez mais difícil, né? E à medida que a dificuldade ela vai aumentando, mais resistência eu tenho, Ah, isso é né? verdade. E Uhum. aí eu vou me introvertendo a ponto de eu não ter mais ah, força suficiente para até mesmo para buscar ajuda, né? Uhum. E aí que entra as questões psicológicas também, né? Que daí eu não tenho amizades, eu não tenho relacionamentos, eu perdi o meu trabalho porque o meu deslocamento para o meu trabalho ele é muito Teu cansativo, áudio baixou aqui eu pra mim. tenho... Baixou? E Agora foi, aí, agora voltou, melhorou? voltou. Tá, Aham. voltou? Tá, né? Então, assim, eu perdi meu trabalho, perdi Uhum. o meu emprego, perdi o meu relacionamento, né? Então, isso faz com que eu acabe me introvertendo e
perca prazeres, né? Sim. Prazeres de me relacionar, porque na verdade a minha relação geralmente é dessa forma, tá? O compulsivo, a relação social dele, qual é? Sair para comer, Ah, é. Não né? O que tem que ele vai fazer? outros prazeres, né? Exatamente, o prazer está sempre associado com a comida, né? Por exemplo, vamos dar uma caminhada? Não, vamos sair para comer, Uhum. né? Então, assim, vamos tomar um chimarrão? Não, vamos no restaurante, né? Isso, Então, assim, então tá sempre associada essa questão junto com a comida. A com questão certeza. social tá sempre, vamos nos reunir as amigas ou os amigos e vamos O dar uma que que vai ter caminhada? para Não, vamos se reunir comer? para um churrasco. Vamos se reunir para um churrasco. É, a gente brinca, é engraçado, mas é um problema grave, né? E a gente Exato, protelar esse exatamente. cuidado aí fica um pouco mais complicado. Vou abrir aqui, Dai, para as nossas perguntas, então. Deixa eu Tá, só ler algumas coisas aqui perfeito. que o pessoal colocou, deixa eu subir aqui, que eu vi que o pessoal foi escrevendo, eu fui pulando aqui, porque era Uhum. bastante informação. Para aí que eu não estou conseguindo puxar aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Era depois que o excelentíssimo senhor, seu marido, entrou aqui, que eu vi uma. A Vanessa colocou aqui, por muitos anos da minha vida tive que lidar. Por muito tempo tive que lidar com a questão de comer tudo que tinha no prato e tratar isso tendo compulsão foi difícil. Foi difícil, sim, né? Nós nunca dissemos que era fácil, né? Com Pelo certeza, contrário, né? é difícil, mas é um desafio. Mas depois que a gente vence esse desafio, a gente percebe o quanto nós temos força, né? O quanto nós temos essa habilidade e essa resiliência, né? Com Realmente é certeza. difícil, sim, é difícil, mas não é impossível, Não é né? Então, impossível, sem quando a dúvida, gente né? consegue, e quando a gente consegue, o prazer ainda é maior. É a satisfação, né, de ter atingido os nossos objetivos, né? A Vanessa também comentou que ela Exato. chegava a comer até o que não gostava. Olha, olha que interessante isso, tipo, Uhum. vai o que É, tiver na frente. Não vai o que tiver gosto, na mas, frente. né, me Exato. sacia, preenche aquele vazio, É. tá tudo certo, né? Preenche. Exato. A Exatamente. Kátia colocou aqui, falou bem, compulsão é compensação. Isso aí. Deixa eu ver, a Vanessa escreveu aqui de novo. Hoje, graças ao tratamento psiconutricional, consegui esperar. Isso aí, ó, viu? A Débora escreveu muito boas explicações, meninas. Débora tá aí, a nossa parceira Uhum. lá da clínica também. A Kátia comentou, por isso que amei os grupos e as tuas dicas. Hoje, quando recebi o desafio de sem carboidrato após as 18, pensei o que vou comer. Como se fosse um desespero. Respirei e lembrei, ovo, isso aí. É que a gente tem uma Uhum. coisa assim, a nosso cérebro ele está somatizado a evitar sofrimento, né? Sim. Perdi uma Sim. coisa aqui, peraí. A nossa busca é constante de prazer e a gente está sempre repelindo aquilo que vai trazer sofrimento. Então, enquanto a gente pensar que Exato. comer direito, comer saudável é sofrimento, para por aí, estaciona, né? Desce dessa Não viagem, quero. é, Não quero. porque não tem como ter sucesso. Então, assim, o primeiro ponto é buscar alternativas. E cada vez a gente vê mais, assim, ó, daí que as pessoas buscam, como eu disse antes, os milagrinhos, né? Eu preciso ter algo, Uhum. né, que venha muito fácil. E para qualquer objetivo, vamos falar, nós estamos aqui hoje comemorando o teu dia, né? Segunda é o meu, é dia do nutricionista segunda-feira. Ó, não admito que vocês que me seguem não me deixem pelo menos um recadinho lá no direct. Então, foi um caminho, é um caminho de muito estudo, de muitas, né, renúncias. A gente tem que renunciar a muita coisa para estar aqui, mas porque a É. gente gosta do É que faz. verdade. Né? Então, assim, não foi Exato. fácil chegar aqui, né? E é isso que as pessoas têm que entender. Qualquer objetivo que a gente vai atingir não vai ser fácil. A gente precisa fazer, né, certas concessões para conseguir. Mas se eu entender que, de repente, hoje eu não fui tão bem, e que amanhã eu posso ser melhor, a tendência é isso ir acontecendo, evoluindo. Eu sempre falo isso. Né? Não é Uhum. um caminho que começa hoje e termina amanhã, são meses, Amanhã. talvez anos, dependendo do peso que a pessoa tenha. Mas tem que buscar É. ajuda, né, Dai? Isso é bem importante, né? Sim. Deixa eu ver Sim. se mais alguém colocou. Exato. Pessoal, perguntas, vamos lá, coloquem perguntas aqui. Acho que o pessoal tá meio tímido. Tá meio tipo, enquanto isso a gente toma o nosso chazinho, vai conversando. Eu já tô quase terminando o meu aqui já. Ainda tem Mas um é como golinho. tu disse, assim, né, Sheila, essa questão, assim, do sofrimento, né? Uhum. É que o sofrimento, ele gera dor e ninguém gosta de Exatamente. sofrer, né? Ninguém gosta de sentir dor, né? Mas a partir do momento que eu percebo e vejo a evolução e que realmente eu estou evoluindo, estou conseguindo atingir aquilo que eu gostaria, né?
Então, isso já é um prazer, né? É um prazer diferente, né? Mas, Sim. como eu digo, é um prazer mais prazeroso, né? De tu olhar e tu perceber que tu tá conseguindo, que tu tá conquistando aquilo que tu tá atingindo, que é o melhor, que tu tá atingindo aquilo que tu quer conquistar, né? É que, na E eu verdade, sempre brinco. tá fora da nossa zona de conforto, é um desconhecido, É, né? Então, o que é é. desconhecido para mim gera medo. É, exato. E também uma outra coisa que geralmente acontece, né? Isso não só na compulsão, mas isso também nas pessoas que têm algum outro distúrbio alimentar, principalmente a bulimia, nós temos não é uma persona, mas sim uma pessoa que caracteriza, né? É o meu exemplo, né? O meu modelo, tá? Só que esse modelo, às vezes, ele é inalcançável, né? Uhum, Porque é uma uhum. personalidade que muitas vezes ali está photoshipada, né, lá na Sim, revista, né? E aí eu acabo tentando preencher, ou melhor, tentando conquistar aquilo que é inconquistável, né? E eu sempre exatamente. digo o seguinte, né? O nosso modelo, nesse caso das compulsões, né, dos transtornos alimentares, o nosso modelo temos que ser nós mesmos, tá? Uhum. Então, assim, eu sempre peço o seguinte: existe alguma foto de algum período, né, de um determinado ano que tu estava bem, que tu se sentia bem com o teu corpo? Ah, tem. Então, é esse modelo que a gente vai querer, né? Porque não adianta, por exemplo, eu sempre brinco o seguinte, né? Eu gostaria muito de ser a Kim Kardashian, mas eu não posso ser a Kim Kardashian, né? Então, quem me conhece sabe que eu falo muito nela, né? Eu falo muito nas Kardashians. Então, assim, então eu gostaria muito, só que eu não Sim, posso, eu tenho que ser a Daiane, né? Eu tenho que modelar a Daiane. Eu posso modelar outras personalidades em outras coisas, entende? Posso copiar a Kim Kardashian, por exemplo, nas roupas dela? Posso. Mas eu claro. não posso, né? Eu não posso copiá-la numa questão, digamos, alimentar, numa questão estrutural, física, né? Por quê? Porque ela tem uma estrutura e eu tenho outra, entende? Então, e outra, talvez seja um modelo inalcançável, porque eu Não vejo as alcançável. fotos dela em uma revista, eu quero aquilo ali para mim, mas será que é real? É. E aí eu Respeitar o vou em nosso busca, biotipo, né? exato, e aí eu vou em busca de algo que nem existe, Uhum. E o que que né? E gera? aí Frustração, gera uma frustração que entre gera N uma sintomas, né? compulsão e que Exatamente. gera outras compulsões. Sheila, eu estava, né, estudando para a gente poder fazer essa live e existem até compulsões por cirurgias plásticas, Sim. né? Existe compulsão por cirurgia plástica, né? Porque a pessoa quer ficar parecida com fulano ou com beltrano, e Uhum. dessas compulsões, como eu falei, né? As compulsões, elas são várias, né? E aí me gera uma frustração, eu não consigo, e eu vou buscando, 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 e é uma busca, né, que não tem fim. E aí é Uhum. óbvio que vai me trazendo mais frustração, mais frustração, mais frustração. E óbvio que aí eu vou tendo mais questões psicológicas, talvez mais questões nutricionais, que daí eu me frustro. O que eu vou fazer? Vou comer. E aí eu engordo. O que eu vou Sim. fazer? Vou ficar deprimida. E, enfim, é um É um ciclo ciclo, né? Um vicioso. ciclo. Uma coisa Uhum. interessante, Dai, que eu tenho observado também com pacientes após a bariátrica, tá? E tu pode comentar alguma coisa a respeito de pessoas que também após a bariátrica estão desenvolvendo algumas compulsões, não necessariamente de comida. Sim. Aconteceu semana passada, até não sei se a minha seguidora está aqui, mas ela respondeu lá na pesquisa, eu perguntei, né, o que te leva, os motivos que te levam a ser compulsivo por doce, ela colocou a bariátrica, eu chamei ela no direct, não tinha entendido, disse, como assim? Ela, sim, depois que eu fiz a bariátrica, eu desenvolvi compulsão por doce. Eu Por disse, nossa, olha doce. que interessante. Uhum. Mas o que a gente sabe também é que Uhum. às vezes tu começa a dominar o alimento, mas tu tem aquela coisa da falta que tu acabou de falar, daquela compensação, o alimento tu aprende, mas aí tu pode se Exato. tornar dependente de bebida alcoólica, que é muito comum, né? Eu tenho visto muitos Muito pacientes comum. relatarem excesso de bebida Uhum. alcoólica, coisa que não tomavam antes de fazer a Uhum. bariátrica, né? Ou É, então, como tu diz, sim. as outras drogas, né? Outras compulsões, como compra excessiva, enfim. Olha que interessante, Uhum. né?
Então, assim, na Exato, verdade, a bariátrica, ela exato. só camuflou ali, ela não tratou Camuflou. aquele Exato. problema É. da falta. Por isso, Sheila, por isso que o tratamento, né, bariátrico, ele tem que ser feito antes, durante e depois, Antes, né? durante e Tem depois, que ser exatamente. feito, tem que ser feito antes, óbvio, para saber se o paciente ele tem uma condição psicológica para poder fazer isso, né? Uhum. O durante é que vai trabalhar com um sofrimento mental, porque imagina, se tu estava condicionada, tá, a comer X calorias, vamos supor ali, sei lá, tu estava condicionada a comer 5 cacetinhos de manhã e tu vai comer um só. O Uhum. teu sofrimento é enorme, né? Eu poder só comer um. E isso mexe com o meu psicológico também. Por quê? Porque o meu corpo estava acostumado a receber X calorias e eu vou receber, sei lá, A calorias. Estava acostumado a receber, sei lá, 5.000 calorias e eu vou receber só 1.000 calorias, né? E Uhum. isso mexe com a minha estrutura física, psíquica também, né? Então, por isso que é importante ter um tratamento durante. E o depois, justamente para isso, justamente para a gente poder monitorar se o paciente ele não vai transferir a compulsão para uma outra coisa, Sim, porque é muito comum também. com certeza. A Vanessa perguntou aqui, a pessoa com bulimia sempre vai provocar o vômito? Não necessariamente, tá? O bulímico, ele pode ter. O bulímico sempre tem que ir uma expurgação, tá? E a Uhum. expurgação, ou seja, colocar para fora, não necessariamente só o vômito, tá? Uhum. Ele pode provocar o vômito, mas ele pode ter a injeção de diuréticos, de laxantes, Laxante, tá? né? Uhum. Isso, exato, também. E ele também pode ter essa expurgação através de altas quantidades de atividade física. Ou Aham. seja, por exemplo, Queimar tudo aquilo né, que comeu. exatamente, aí eu fico, sei lá, 5 horas na academia. E aí eu fico 2, 3 dias, 4, uma semana, um mês sem ir, e aí depois eu vou e fico horas na academia. Tem Uhum. isso também, mas é que na verdade assim, o bulímico ele ficou muito conhecido, a bulimia ficou muito conhecida, né, pela expurgação, né, que teve Sim. uma história, né, do BBB, o primeiro BBB, né, não sei se tu Uhum. vai lembrar, que tinha um histórico de uma bulímica e ela Lembro. tinha a expurgação através do vômito, através da indução do vômito. Então Uhum. ficou muito conhecido por isso. Mas não, a bulimia ela não é só característico pela expurgação através do vômito. Tem essas Ok. expurgações também. Ela perguntou aqui também: posso voltar a ser compulsiva depois de anos estando controlada? Pode, pode sim. Se passou por um evento traumático e isso Uhum. mexeu comigo, posso sim. A perda de um ente querido, a perda de um Uhum. trabalho, mudanças, tá? Por exemplo, assim, eu estava em um estado, fui para um outro estado, não consegui me adaptar. Fui Sim, de um país para o outro, não consegui me adaptar. Então, assim, pode sim, muito pode bem. acontecer. A Fernanda comentou aqui: passei a pensar muito no que vou comer. Antes comia quando dava fome. Hoje me programo para não me sabotar. É isso aí, Fê. Isso aí. E a Débora colocou aqui: bah, que dica, Dai. E eu tenho aqui mesmo do meu lado, em meu mural, uma foto minha em que estava em um peso e aparência que amei. Esta aqui para me inspirar. Esta aqui, aham. Isso aí. Isso aí, Débora, isso aí. Isso aí, né? A gente tem que ver como é que é o nosso eu melhorado, né? É isso que eu digo, é o nosso eu Exato. melhorado, não projetar no outro ou numa personalidade aquele corpo que se torna inviável de atingir, né? Inviável. Exato. A Kátia comentou e gosto dessa ideia de mudar os pensamentos para ir mudar os hábitos. Com certeza. Isso aí. A Lívia comentou que tu tá travando, por enquanto aqui para mim não apareceu nenhuma trava. A Vanessa comentou: a minha compulsão pós-bariátrica continuou sendo livros. Não entendi, Vanessa. Comentei de novo. Ah, livros. Olha, agora eu entendi, Hum. porque eu me lembrei que a Vanessa ela é formada em letras. A compulsão dela, a Ah, pós-bariátrica, foi em livros. De certo, ela livros. comprava muitos Aham. livros mesmo. Muitos livros. Então isso tem que ter cuidado, tá? Então, assim, óbvio, claro que leitura é sempre bom, Com tá? certeza. Mas a Mas compra, tudo, né, excessiva já se tudo, torna. exato. Tudo que é demais, tudo que é em exagero, até mesmo as coisas boas, tá? Sim. Também, né? Até mesmo as coisas boas. Então a gente precisa ter esse cuidado aí,
tá? Ok, leitura é legal, mas aí vamos ver o seguinte, daqui a pouco essa compulsão dela por compras excessivas de livro, daqui a pouco pode ter até atrapalhado a questão financeira dela. Ah, sim. E aí Então, torna então tem que ter esse outro cuidado. problema, né? Aí às vezes não é nem para ler, é o Exatamente. simples fato de comprar, né? Comprar por simplesmente comprar. Aí Uhum. fica ali, fica lá na estante, fica 5, 10 anos e eu nunca peguei aquele livro. Exatamente, exatamente. É. Gente, mais alguma pergunta para a gente encerrar nossa live aqui? O papo está muito bom, mas daqui a pouco, né, termina o nosso tempo e eu sei que a Dai tem atendimento lá também. Vamos lá, pessoal, vamos perguntando. Se tem mais alguma pergunta aí, Sheila. A Vanessa colocou assim, comprei livros que não li até hoje. Pois é, Ai, então vamos ter cuidado, né, Vanessa? é. Vamos ter esse cuidado, porque daqui a pouco, sim, é bom, óbvio que a leitura é ótima, né? Mas tem que ter esse cuidado. Eu acho que essa questão, para resumir tudo que a gente falou hoje, né, Dai, eu acho que é importante o autoconhecimento, né? Se observar, Uhum, ver onde é que a gente está começando a sair dos trilhos, né? Opa, não era assim, estou exato. mudando, estou ficando diferente. Quando é para É. positivo, que bom, né? Mas quando a gente observa que aquilo está trazendo um certo desconforto, opa, o que está acontecendo comigo? Né? Começar a É. analisar. Eu sou muito do anotar, né? Então, às vezes tem um caderno, anotar sentimentos diferentes que a gente, né, tem Uhum, percebido, em que situação aconteceu aquilo, onde é que eu estava, momentos. Então, eu uso isso, inclusive nas minhas consultas também, essas técnicas para trabalhar, né, essa observação daqueles momentos de compulsão também, para a gente descobrir o gatilho, né? O que nos leva a fazer isso. exato. É. A E Vanessa a gente colocou precisa aqui. também. Hum. Oi, pode falar, Dai. Tá, é importante, Sheila, também que a gente observe, porque o nosso corpo dá sinais, tá? O corpo, Sim. ele dá sinais de que existe algo errado, né? De que eu estou comendo compulsivamente ou se existe alguma coisa errada com o meu psicológico. Então, a gente precisa ficar alerta com alguns sinais, tá? E Uhum. que geralmente esses sinais, vamos supor, sinais comportamentais, tá? Que é a minha área aí. Mudança de humor, dores de cabeça, que daí entra como sintomas físicos, tá? Mas mudança de humor, que é algo bem comportamental, é que existe algo de errado, tá? Por Sim. exemplo, hoje eu estou bem, amanhã já não tô. Hoje eu tô super bem contigo, tô falando contigo, amanhã nem te dou as horas, né? Ou Uhum. então qualquer coisa tira minha paciência, né? Vamos pensar o seguinte, eu preciso ter a casa organizada, e aí o meu filho vai lá, pega os brinquedos dele e aquilo me incomoda, eu grito, bato no meu filho, qualquer coisa me irrita, né? Uhum. E isso também é um ponto para a gente poder observar. Então, assim, prestar atenção, porque o corpo diz, busca ajuda, tu não tá legal, busca Uhum. ajuda, não tá legal. Então, ficar atento a essas mudanças. Ok. A Vanessa colocou aqui, obrigada pela ajuda, meninas. E a Kátia comentou, além da alimentação, me fez pensar nessa compensação. Também faço, vou repensar. Gratidão. Isso E aí. É aproveito o isso comentário aí. da Kátia também para te agradecer, Dai, por da tua disponibilidade para vir conversar aqui com Eu que o meu agradeço, público, falar eu um que pouquinho desse assunto tão agradeço. importante, né? Tão relevante. É verdade, verdade. Eu sou suspeita porque é algo que eu adoro, né? É um assunto que eu já tenho uma experiência, né? Como eu comentei lá no início, desde a minha graduação, né? É uma das minhas formações também, então eu sou bem suspeita, é algo que eu gosto muito de estudar, de saber, enfim, eu que agradeço, né, por estar falando desse assunto tão importante, nesse dia tão importante. Com certeza. Bom, a rede da Dai tá aí, o Instagram, quem quiser seguir ela, quem quiser agendar com Isso. ela também, ela está à disposição lá na Claro, Mensana, claro. né? Então, Dúvidas, sugestões, perguntas, estou à disposição. e aí eu aproveito agora para fazer um convite para todo mundo que está nos ouvindo aqui. No dia 11 de setembro, eu e a Dai, nós vamos fazer uma live a respeito de transtornos alimentares novamente, né? Um pouco mais geral, né, Isso, Dai? Através do Instagram da isso. Mensana. Então, quem não segue a Mensana, passa a seguir a Mensana. Então, é Mensana, underline coaching. Sigam lá e no dia 11 do 9, sexta-feira, às 19 horas, eu e a Dai vamos estar conversando a respeito desse assunto. Dando continuidade a essa Isso prévia aí. aqui, né? Exato. A Exato. Renata A gente só deu uma colocou. pincelada, né? Sim, aqui foi só uma amostra. A Uhum, Renata colocou aqui parabéns pelo dia da psico, a Daiane.
Sim, já Ai, parabenizamos, obrigada, né? obrigada, Renata. Obrigada a todos Mas que colocaram ali um recadinho, né? Me dando os parabéns, me felicitando. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo carinho. gratidão aí, Dai, né? E o pessoal aí que gostou, salva na bandeirinha e marca ali aquelas amigas que precisam saber sobre compulsão alimentar. Marca o Isso vídeo, aí. agora já vai entrar no IGTV, vocês podem compartilhar lá nos stories de vocês também. Então aproveita, o Isso conteúdo tá aí. aí, né? Com muito carinho e amor para todas. Dai, mais uma vez, parabéns pelo teu dia, muito sucesso. Parabéns pela Obrigada, profissional obrigada para maravilhosa nós. que tu é. Muito Um beijo obrigada. Muito grande obrigada. e até a próxima. Beijos. Pessoal, Até a grande beijo próxima. para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada.